Meus amigos, temos mais alguns desdobramentos muito importantes acerca das imagens do Palácio do Planalto que foram vazadas sobre o 8 de janeiro. Então veja só, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, está tentando de alguma forma, se é que isso é possível, salvar o próprio pescoço e também do desgoverno Lula. Porque veja só, aquelas imagens, elas mostraram que realmente houve no mínimo, omissão do GSI e de alguns de seus membros ali, né? Então, tanto é que o próprio ministro do GSI caiu, o senhor Gonçalves Dias, não é? Então, o Dino, ele tá tentando uma manobra ali para salvar, quem sabe, a imagem do desgoverno. E como é que ele está fazendo isso? Então, olha só, quem assumiu o GSI foi o Ricardo Capelli, que era justamente o vice do Gonçalves Dias, não é? Pois bem, ele está tentando jogar a culpa agora no José Múcio, ministro da Defesa, porque parece, ao que parece, o senhor Flávio Dino não gosta muito do José Múcio, e parece que ele está tentando cortar a cabeça do José Múcio para salvar a imagem do desgoverno. Será que isso é verdade? Vamos conferir aqui, ó. Missão de ministro interino do GSI é salvar Dino, mas poderá ser surpreendido. Então vamos ver. A missão de Ricardo Capelli, atual ministro interino do GSI, é salvar o seu chefe, Flávio Dino. Para tanto, a solução encontrada parece ser rifar o ministro da Defesa, José Múcio. Bom, a missão é quase impossível, obviamente, né? As imagens que já circulam com frequência nas redes sociais põem o governo numa situação extremamente complicada. Estamos caminhando celeremente para o impeachment de Lula. Vai cair todo mundo. Aliás, a rigor já existem condições jurídicas para tal. Resta que as condições políticas ganhem corpo, o que parece ser inevitável. A instalação da CPMI será catastrófica para Lula e é o que a gente espera, se Deus quiser. Aliás, amanhã será feita a leitura deste requerimento para a abertura da CPMI, né? Se Deus quiser, realmente esse desgoverno vai cair. A gente tem que torcer agora para que a CPMI não fique nas mãos de Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e a turminha deles lá, né? Infelizmente eles têm maioria, a situação vai ser complicada, mas eu espero que realmente eles não fiquem no controle dessa CPMI. Agora veja só do que a matéria estava falando aqui, não é? Novas imagens mostram ministros exaltados após o ataque ao Palácio do Planalto, né? Então, nas imagens aqui a gente vê claramente, né, não tem áudio, a gente vê o ministro Flávio Dino discutindo com José Múcio, né? Nitidamente ele está discutindo ali, parece que é o Rui Costa do outro lado também. O José Múcio está falando, olha lá, e ele continua discutindo, continua irritado, visivelmente irritado, né? Aí ele dá as costas para ele, sai, deixa o Múcio falando sozinho, o Múcio parece que estava ligando para alguém. Olha lá, e ele volta para discutir com o Múcio, ó. Olha aí, ó. Daí o Múcio tenta conversar com ele, ele meio que ignora o Múcio, né? Cara, visivelmente ele tá irritado com o Múcio, isso na frente de todo mundo. São dois ministros de Estado batendo boca, né? E parece que ele não tá mais dando atenção pro Múcio. Enfim, o vídeo continua, ele não dá mais atenção pro Múcio e fica naquela. Agora a gente vê esse movimento do Capelli lá no GSI, agora que ele tá como interino, e ao que tudo indica, realmente ele tá tentando colocar a culpa, né, dessas omissões, desses atos, né? Por que não tinha reforço e coisa do tipo, no José Múcio, que é o ministro da Defesa. Quer dizer, mas a questão que a gente tem que levantar aqui é a seguinte: por que o próprio Capelli, tá, que era vice do GSI, não pediu reforço? No meu entendimento, no entendimento de várias figuras públicas, juristas e tudo mais, o senhor Ricardo Capelli, que é o atual ministro do GSI, também é responsável. Ele é tão responsável quanto o seu antecessor, o general G. Dias. Porque se, de um lado, o general G. Dias, que estava no local, se omitiu e não fez o possível para impedir a invasão, o senhor Capelli também é conivente, porque ele tinha acesso a essas imagens e não denunciou. No mínimo, ele tinha que ter falado para a PF ou para o Alexandre de Moraes, que é relator do caso, o seguinte: olha, eu tenho imagens aqui internas do circuito de monitoramento do Planalto que mostram os vândalos agindo ali de maneira orquestrada, ao que tudo indica. Inclusive posando para selfie com repórter profissional e tudo mais, né? Então, analisa essas imagens aqui antes de mandar prender todo mundo. Se é para prender todo mundo, então, prende esses aqui também, porque estavam lá dentro. Seguramente, alguns desses aqui estão soltos, não é? Participaram dos atos, estavam ali. Por que não foram presos, né? Inclusive, manda investigar aqui, ó, o ministro do GSI, porque estava lá também.
estava lá, não fez o possível para impedir e aconteceu o que aconteceu. Né? No mínimo, ele tinha que fazer isso. Então, por omissão, por prevaricação, deve responder também, no meu entendimento, no entendimento de vários juristas e figuras públicas, o senhor Ricardo Capelli, que é o atual ministro do GSI, né? Que isso fique bem claro, tá? Precisa ser investigado, precisa ser identificado todos aqueles que participaram desses atos, tá? Sejam manifestantes, sejam vândalos, sejam quem for. Infelizmente, só a direita está sendo criminalizada, só a direita está sendo responsabilizada de certa forma, né? E o senhor Flávio Dino, com a corda no pescoço, está tentando tirar o seu time de campo. Vejam, com a corda no pescoço, Dino questiona o envolvimento dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF, né? Dá para acreditar num negócio desse? Ô Dino, toma cuidado onde você está se metendo, cara. Então olha só o que ele colocou no Twitter. Os terroristas, primeiro que já é fake news, viu, o Flávio Dino? Alô, assessores do ministro Alexandre de Moraes, vamos colocar o senhor Flávio Dino no inquérito das fake news? Porque a PGR, inclusive a própria Justiça, já se posicionou dizendo que aqueles atos não foram de terrorismo. Né? Você pode falar que são vândalos, você pode falar que são golpistas, você pode falar que são o que for, mas terroristas não. Terrorismo, Dino, é outra coisa, e você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Você é o ministro da Justiça, né? Toma vergonha na cara, para de falar besteira, tá? Então olha só, os terroristas atacaram as sedes dos três poderes, não só o Palácio do Planalto. Logo, se tudo foi armação do PT, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF também participaram? É o que ele questiona, né? Realmente esses golpistas são insanos, mas não são maiores do que a lei. Renovo a solidariedade. Ô Dino, vamos lá. Você tem que entender, cara, que as imagens que nós temos acesso agora, e que a princípio foram vazadas, mostram o Palácio do Planalto, certo? E mostram o ex-ministro do seu governo, do seu chefe, do Lula, conivente e omisso com a situação. E por isso ele caiu, por isso ele foi demitido, certo? Tudo bem, a gente aguarda também as imagens aí do circuito interno do STF, que também foi invadido, lamentavelmente, do circuito interno do Congresso, que também foi invadido, né? Então, a gente aguarda essas imagens. E como questionou o deputado Nicolas, será que aconteceu o mesmo? Houve conivência, houve omissão, houve auxílio e ajuda lá no STF também? E eu questiono aqui, será que houve o mesmo também lá no Congresso? Precisa ser investigado, e é por isso que nós queremos a CPMI, para trazer à tona a verdade dos fatos, para que os verdadeiros responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei, respeitado o devido processo legal. Algo que parece que o senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, desconhece, né? Ao que parece, que ele já está aqui rotulando todo mundo que sequer foi julgado de terrorista. Peraí, o ministro da Justiça está dizendo que esses vândalos, né, que as pessoas que invadiram o Congresso são terroristas, mas sequer essas figuras aí foram julgadas. Como é que você já pode dizer que são terroristas, ô Dino? Além de fake news, você está cometendo aí o crime de imputar falsamente o crime a alguém. Isso é crime, viu, ô Flávio Dino? Você está dizendo que essas pessoas são terroristas. E imputar falsamente um crime a alguém é crime, né? Então, você toma cuidado, viu? Se eu fosse um parlamentar, se eu tivesse mandato, você estaria respondendo agora por isso, tá? Certamente eu estaria ingressando aí com um pedido de impeachment só por essa fala sua, né? Infelizmente aqui é Brasil e a direita está preocupada com outras coisas, né? É impressionante como tem deputado aí fazendo nada, tá? Aqui em São Paulo, então, que o diga, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo amor de Deus, mas tudo bem, isso é assunto aí para um outro vídeo. De qualquer maneira, muitas perguntas e questões ainda merecem resposta, e eu tenho certeza que a partir de amanhã nós teremos ela no âmbito da CPMI, tá? Então amanhã, pessoal, será instaurada a CPMI por meio da leitura do requerimento em sessão conjunta do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E a partir daí será designado os relatores para o caso, tá certo? E a gente aguarda, né, que os relatores, os membros da comissão, perdão, tanto o relator, presidente e vice-presidente, sejam aí de oposição e não da base do desgoverno, tá? E para finalizar, nós temos aqui o surto do Haddad, porque não tem como classificar de outra maneira, ele simplesmente surtou, tá? Ele deu uma entrevista ali falando a respeito deste caso, vamos acompanhar. Tudo tão claro o que aconteceu no dia 8, nem tem dúvida do que aconteceu no dia 8, do ponto de vista da tentativa de criar no Brasil um ambiente
de ruptura institucional. Isso vai ficar cada vez mais claro. Não resta dúvida que houve uma tentativa vil de comprometer a democracia brasileira, e ainda que um ou outro servidor público possa ter errado na condução do processo, de boa fé, a verdade é que a má fé está toda do lado dos derrotados. E isso vai ficar muito transparente. Tá bom? Valeu. Olha, é duro ter que ver uma situação dessa, né? Uma declaração como essa do Haddad, cara, desse poste. Meu Deus do céu, né? O poste, pelo menos, ele vai morrer politicamente, porque ele tá numa pasta que é a mais importante, que é o Ministério da Economia, agora Ministério da Fazenda, e, cara, infelizmente, a situação vai muito mal, tá? Eu não torço contra o meu país, eu gostaria que tivesse tudo muito bem, que a inflação tivesse diminuindo, que o emprego tivesse aumentando, mas não é essa a situação, é só ladeira abaixo, né? E quem vai levar a culpa de tudo isso, talvez até mais do que o Lula, seja o Haddad. E aí ele vai morrer politicamente, não vai ser eleito, mas nem para síndico de prédio, né? Acho que já não seria. Depois desse caso, então, não vai mesmo. Mas aí vocês veem que ele diz algo absurdo, né? Que, se houve erro do governo, foi de boa fé. Foi de boa fé? Erro de boa fé? Você quer me dizer que o cidadão oferecer água para os invasores, isso é boa fé? Tá de brincadeira comigo, né? Você tá subestimando a inteligência do povo brasileiro, não é possível. Ele joga a culpa toda no governo Bolsonaro. Não, se houve erro, nosso foi de boa fé. Os erros aí que foram de má fé tá do outro lado, são dos opositores, do Bolsonaro. Só faltou falar Bolsonaro, né? É surreal um negócio desse. Parece que tava bêbado, Haddad. O que acontece pra você falar um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos torcer aí para que essa CPMI não caia nas mãos do PT, na relatoria, presidência e vice-presidência, e que a gente possa, então, elucidar a verdade dos fatos e responsabilizar todos aqueles que realmente agiram por ação ou omissão e contribuíram com esses atos, né? E se houve aí financiamento para tal e tudo mais, se realmente eram vândalos, não eram invasores, não eram, e o que mais precisa ser descoberto no âmbito dessa CPMI. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.